Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. Este vídeo falar sobre superfície, sobre realidade baseada em superfície, e vou estar desenvolvendo um pouquinho mais esse tema, então falar assim sobre a mente também, né? Que é assim, realidade baseada em superfície, trabalhar em cima disso. Então vamos lá, é mais um vídeo de autoconhecimento, né? Para a gente conhecer o que somos, né? Como somos e a realidade que vivemos. Ok. Realidade baseada em superfície. O que é superfície, né? Acho que a gente pouco para pensar assim em superfície. E nessa realidade, né, baseada em superfície, que a gente tem como realidade em 3D. Né? Por exemplo, você vê uma imagem, um objeto. Você vê apenas a superfície daquele objeto. E uma comparação assim interessante que eu faço, para quem, né, joga jogos de computador, quem já jogou jogos mais antigos, tipo na época ali do PlayStation, né, a gente tinha aquelas imagens 3D, que é superfície, a gente só enxerga a superfície das coisas, e quando você chegava perto de alguma imagem, de alguma parede, dava aquela falha, né, tem aquelas falhas que você vê através, né, então assim, era só uma superfície mesmo, né, e através não tinha nada, era um escuro, né, aquelas falhas de gráfico, né, quando o jogo não tem um gráfico muito bom, você encosta assim nas paredes, encosta nos objetos e você vê através do objeto, né, e você vê as partes que ele é formado, apenas a superfície, e dentro tem um vazio, né. Então a gente poderia se perguntar, será que a nossa realidade também não é assim? Né, a gente sabe que não, porque vamos supor, você tem uma parede, você sabe que você raspando aquela superfície você vai ter, né, as camadas interiores, né, ou seja, tem alguma coisa. Então essa é algo interessante de se observar, né? Algumas pessoas elas têm como se a nossa realidade fosse, né, esse um holograma, né? E o holograma ele só vai ter a superfície, né? Não vai ter as camadas interior. Então voltando um pouquinho, né, para uma realidade 2D, nós enxergamos a realidade 3D porque nós nos movimentamos, né? Então se você tem um objeto, assim que você se movimenta, você vê, né, a outra dimensão dele, né? Você não vê só uma, vamos supor que nem aqui a mão, né, estendida. Você se movimentando, você vê o 3D, né, que o 3D seria isso. Por exemplo, uma rocha. Uma rocha, se ela pudesse ver o mundo, ela veria apenas o mundo de apenas um ponto, né, que ela está em um lugar fixo, né? Então para ela o mundo, digamos, é 2D, né? Ela pode, digamos, não ter a imaginação de imaginar que aquilo se desdobra, que aquilo é terceira dimensão, né? Ela pode, assim, ela tem a concepção de que aquilo tem sim um tamanho, né, mas não tem lados, digamos, porque ela só vê uma frente, né? Ela só vê uma superfície. Então esse seria, digamos, nós no estado de, digamos, ignorar que existe o dentro, né? O dentro, digamos, das coisas, né? Que além da superfície há o interior, né? Não é que nem que nem no videogame, né? Que só tem aquela primeira camada, né? Aí você saindo daquela camada não tem mais nada, né? Depende de como alguém foi construir o jogo. Então assim, aqui já coloca outro item, né? Que é sobre se a gente vive na realidade de holograma. E eu creio que não, né? Eu creio que essa realidade é bastante física, sim, existe no espaço físico. Agora, como está determinado esse espaço, né? Aí cabe dúvidas, né? Mas ok, não é bem o tema. Então assim, a nossa realidade é baseada em superfície porque a nossa percepção, os nossos sentidos, eles nos levam apenas à superfície, né, das coisas, apenas ver a superfície. E o próximo passo, digamos, seria uma realidade não baseada em superfície. Aí como que seria isso? Nós como multidimensionais, nós de certa forma já vivemos essa realidade, né, e algumas pessoas já têm essa capacidade de você enxergar através das coisas, né? Então aí seria, digamos, um outro sentido que iríamos estar desenvolvendo, né? Acredito que num corpo mais sutil, né, a pessoa desencarnando, indo para a alma,
já teria esse sentido desenvolvido, né? Talvez nem todos, não sei, porque há muitos relatos de pessoas que às vezes saem do corpo e não, né, continua vivendo, né, uma realidade 3D, né? Relatos de livros, né, psicografados, pessoas, espíritos que mandam, continuam vendo uma realidade 3D. Mas ok, né? Que tem muito, o caso da superfície, ela implica muitas coisas. Implica também no mental, né? Que nosso mental também é um mental de superfície. Porque a superfície é o ponto onde tudo se manifesta, né, no mundo físico. Então, tudo para ser visto, tudo para ser manifestado tem que ter uma superfície, né? Se não tendo, né, a gente não percebe. E a superfície, o ponto de manifestação também vai ter o ponto de manifestação, vai ser sempre o ponto mais sutil. É sempre o ponto mais sutil de uma superfície é onde vai se manifestar algo. Então, enquanto nada se manifesta, você vê um nada, né? Por exemplo, uma parede branca. Para você, vamos supor que essa parede branca fosse o todo, né? O espaço. E então assim, ali não tem nada porque é branco. Mas ali no ponto mais sensível daquela parede, vamos supor que tem algo acontecendo naquela parede, né? Por exemplo, ela sofre com a umidade, né? Então vai, digamos, mofar, né? Então no ponto mais sensível daquele plano, né? Daquela superfície plana, começa a aparecer o mofo, né? Ou seja, começa a se manifestar algo, né? Mas não é algo que se manifesta ali, é algo que já vem do processo interior, que está mofando lá dentro, né? De umidade, que acaba se manifestando. Então, se a gente tem aqui o espaço, né, digamos que no ponto mais sensível desse espaço, pode, digamos, abrir, que a gente pode chamar, digamos, não de portal, né, mas de algo que você permite ver outra dimensão, né, ou, digamos, a manifestação de um espírito. Né. Então, onde essa camada de espaço ela se romper, né, no ponto mais sensível, você vê, digamos, pode ver um ser, né, de outra dimensão. Ele pode, digamos, usar isso como passagem. Então assim, né, focando mais na realidade, né, o que isso implica então na minha vida. Falar um pouquinho do mental, depois falar do aspecto da saúde. O mental ele é baseado em superfície porque o pensamento, né, ele já vem, quando ele surge na sua mente, então já é desse processo. Ele pega a camada, o que tem de mais sutil, né, e vai lá e surge. Então você pensa, né? Então você pode ficar até ecoando aquele pensamento. Nosso pensamento, na verdade, ele é um eco, né? Ele é um eco de algo que nós temos que alcançar, né? Digamos que é o saber. Você sabe de algo. Aí se você ficar pensando sobre aquele algo, aí é o eco, que é o pensamento, né? E muitas vezes, de fato, ele fica ecoando, porque você pensa numa coisa várias vezes. Né? Às vezes você vai falar algo, você pensa naquilo várias vezes, né? De como vai falar, de como vai ser. Você precisa de ir a algum lugar, você fica pensando de aquele lugar várias vezes, né? Até ir, né? Então é um pensamento que fica ecoando. Então eu diria que nosso pensamento ele funciona muito mal, né? Por causa disso. Por que também, né? Isso levanta a questão por quê? Eu de fato acredito que há nesse mundo, né? Maquinários, né, uma parafernália eletrônica que faz com que nós funcionemos mal, né, que nos barra as frequências, barra energias. E são aparelhos que interferem na mente, né, no nosso modo de pensar. Então a gente devia ter uma mente muito mais lúcida, né, muito mais sana, deveria ser muito mais desperto, né, porque assim, as pessoas, você vê que a gente beira, né, a estupidez. Né, as pessoas fazem coisas absurdas, né, normalmente, né? Então assim, há algo impedindo que essa mente ela, né, vá além da superfície, que enxergue o interior. Então, como você sabe que as coisas que a gente enxerga têm o seu interior, a gente deve aplicar isso também à mente, né? Então a gente tem o pensamento, que é a superfície, né? O que eu falo aqui é tudo superfície, né? Que é já algo pensado, já algo que está sendo, digamos, produzido e materializado, né? Mas é só superfície. Eu tenho que ir ao interior disso. Então, a mesma percepção que eu tenho, vamos supor, de ver uma parede, ver uma árvore, eu já conheço o interior porque a gente conhece, digamos, aquele estudo científico, né, das coisas, dos corpos. Então você tem uma ideia, né, do que
tem no interior das coisas. Então você vê algo, você analisa aquela superfície, não é julgar, você faz a análise tal, aquele material deve ser tal coisa, né, deve ter tal textura, dentro deve ser assim, assim, assado. Então a gente tem uma noção, ou, né, uma noção, ou às vezes mesmo uma certa percepção, né, do que é aquilo. E com a mente, né, não funciona bem assim, né? Com a mente a gente ainda apenas estamos enxergando a superfície, né? Então é onde que eu penso que os pensamentos são meus, né? Que sou eu que estou criando tudo isso, né? Mas não que assim como que tudo aqui que se manifesta é uma superfície, nós também somos superfícies, né? Então o ponto mais sensível vai, né, manifestar, digamos, o pensamento, né? Vai manifestar aquilo que está se formando, assim como numa parede úmida, lá tem a umidade, é uma parede, né? Tem lá a umidade, né? Naquele tal ponto vai aparecer o mofo, né? Vai surgir também a ideia, né? Que é o próprio pensamento. Então a gente tem que ir além do pensamento, além do que está surgindo. Então a gente tendo isso em mente, você já começa a perceber que o pensamento ele vem de outro lugar, ele vem das camadas interiores, né? No nosso caso, nosso multidimensional, né? Nós temos, digamos, vários corpos e o que capta está em contato com essa informação, né? Então aquele corpo que da 3D, né, que for mais sutil, tiver uma ligação maior com esses corpos interiores, vai manifestar tais ideias, né? E isso pode assim, ser de vários níveis, não é só de nível, digamos, mais elevados, não só de níveis piores, mais baixos também, né? Então a gente pode ter pensamentos ruins, né, pensamentos bons, ter ideias, porque elas vêm, estão aí, tal, e como você tem a sensibilidade, né, digamos, essa sensibilidade vem de sensível. Então vamos supor, se você tem uma superfície sensível, você tocar, ela quebra, né? Então aquilo era um ponto mais sensível. Então bastou tocar e ali se manifestou algo, né? Uma rajadura, né? Então assim que a realidade baseada em superfície, ela se manifesta. Então tem algo ali na superfície, né? Sempre manifestando no ponto mais sutil. Então esse ponto do mental ele é mais interessante, mesmo para colocar assim nesse vídeo aqui, né? As coisas que nos leva, né, a imaginar então como seria viver sem a mente estar ecoando, porque a gente na terceira dimensão, quando a gente vê algo, a gente já sabe que aquele objeto tem uma estrutura interior. A gente sabe que as pessoas têm uma estrutura interior, né? Não são que nem um videogame, né, que nem um holograma que só tem aquela primeira camada e o resto é vazio, né? Não é um nada. Então a mente, a gente tem que começar a trabalhar com isso também, né? A perceber mais, a sentir mais esse interior, né? E esse interior ele é o próprio saber, ele não tem essa ecoação da mente, né? Porque a gente só está percebendo quando toca na superfície, né? Que aí vem a ideia, aí vem a fala, né? Aí fica ecoando, né? Então a gente elimina esse eco, né? E fica só o interior. E é por isso que as pessoas focam muito no silêncio, né? Que as pessoas que meditam, né? Os monges, então é sempre o silêncio, né? Para calar essa ecoação da mente, né? A ecoação da mente é como se você tivesse uma superfície de um quadro, né? E ele está sempre rabiscando ali. Então a gente cala isso e vê o interior, né? Vê e percebe e você passa, digamos, o mental a funcionar de uma forma diferente. É uma forma mais, né? Mais, digamos, coletiva, mais ampla, né? Mais expansiva, porque ela não é mais só a superfície. Ela é o interior, né? E não é aquele interior vazio que nem do holograma. É o interior que está repleto, né? Que está pleno, né? E esse interior ele vai revelar o que? Como nós estamos interligados, né? Que nem você tem a parede que eu citei, né? A parede, aí o ponto mais sensível aparece o mofo. Só que a parede toda está interligada, né? Então nós aqui que somos superfícies, nós aparentemente
né, manifestamos como indivíduos, né, como um mofinho, um pontinho ali no quadro, né, mas adentro tudo está interligado. Então é como então a ideia, né, ela está rodando em todos nós, né, então algum vai lá e manifesta, né, então nesse ponto a gente não toma mais autoria de nada, né, isso é meu, isso sou eu que criei, isso é ideia minha, né, as pessoas que vivem na terceira dimensão, na ilusão, elas acham ainda, porque elas vê apenas o ponto de manifestação, né, enxergam apenas a superfície, né, nós já temos, digamos, o entendimento, né, o conhecimento vai se tornar entendimento, e na hora que você perceber que aquilo é real, se torna sabedoria, então você já percebe que o modo de funcionamento é outro, né, você vai ter então uma visão mais ampla sobre as coisas. Então quando você vê algo, então assim como você vê uma árvore, né, que sempre tem um exemplo, você sabe que tem toda a estrutura interior, o caule, e aí o fruto, como que é o fruto, o sabor do fruto, né, isso é ser multidimensional. Então você leva isso para a estrutura de pensamento, de como você funciona. Você sabe então o que é falado aqui, né? O que vem na mente, o que você pensa o dia todo, que fica ecoando, é apenas superfície. Então você passa a considerar o que tem atrás da camada, atrás da pele do fruto, né? Que o que faz que ele tenha aquela coloração, né? Então assim, é um modo diferente de operação. Eu diria que é um modo de mais amplo. Não de conhecimento, mas sim de saber. Então é por isso que é interessante a gente ter, digamos, bastante conhecimento que leva a nós termos, digamos, uma constatação interior que te leva a saber. Então você não precisa mais ficar pensando sobre aquilo, você sabe, né? E quando você sabe, é o próprio silêncio, né? Que nem você tem aquela paisagem na natureza que é calma e tranquila, né? Que traz aquela calma. Então aquilo é o próprio saber. Aí você contrasta com a imagem da cidade, que é barulhenta, né? Que é aquela coisa de tumulto mesmo, é mais só uma comparação. Bom, mas seria isso, né, essa questão, né, de a gente ter uma realidade baseada em superfície. Aí eu levo isso então para o mental, né, a forma que o mental funciona. Então o mental, o que a gente pensa, o que a gente fala, o que manifesta é tudo superfície. Então a gente tem que ter esse entendimento de nos focar no interior, né? E como, digamos, o interior, nós somos né? Estamos todos ligados e conectados. Você vai ter uma maior, digamos, eu não diria parâmetro, mas percepção de saber que se o outro, se você está ouvindo o que está sendo manifestado, se é verdade ou não, né? Eu acho que essa é a única forma de saber. Né, ter a sensibilidade de sentir, né? Por exemplo, que a gente tem aqui na Matrix, a gente tem os cenários falsos, né? Por exemplo, você vai fazer um teatro, então as pessoas criam lá um cenário falso, né? Criam coisas falsas, então, né? Uma pessoa que não tem muita percepção, ela olha e fala, olha, é real, colocaram ali algo real, né? Ou se tiver muito bem feito, né? Então isso nos engana de certa forma. Então no mental também isso pode ser feito, né? A mentira é um exemplo disso, né? Então se a pessoa está, digamos, conectada, né? Se ela tem essa maior percepção, ela vai perceber melhor, né? Quando algo é falso, né? Quando algo falado, quando algo que está ali colocado é falso. Então foi isso, né? Isso aqui é uma parte, né? Espero que vocês tenham entendido o que eu tentei colocar. Não sei se é algo simples, né? Embora tento colocar de uma forma simples, que é o que? Superfície. Você vê qualquer coisa, tudo que você enxerga é superfície, né? Mas você já tem o conhecimento e percepção de saber que toda a superfície tem algo interior. E tudo, é a parte mais importante, tudo que se manifesta na superfície, né, vem de um processo interior, né? E o quão profundo, o quão interior é esse processo, né, até que se manifeste, aí é aquela coisa, vai ao infinito, né, com nossos corpos interiores. Eu não colocaria um limite. E o que isso tem a ver, digamos, então, na nossa saúde? Nós temos a superfície, então, né, eu já acho que eu até abordei, e isso eu copio do Jaime Burmin, né, que ele é um terapeuta aí, de mais natural, né? Então ele cita isso, né? Ele dá essa dica muito interessante. A gente tem a nossa pele,
né? E a nossa pele que é a superfície do nosso corpo, né? E o nosso corpo, a gente tem, digamos, superfícies visíveis e as não visíveis, né? Porque a gente, por exemplo, dentro do nariz, né? As mucosas também é superfície, né? Devido ao lado interno da minha boca, né? Então é tudo superfície. E temos os processos interiores acontecendo dentro do corpo, né? Fisicamente, assim. E aí no caso ele cita mais a mancha da pele, né? Quando surge alguma mancha, né? Então as pessoas na terceira dimensão, elas falam, ó, tá com algum problema ali na pele, né? E elas vão lá no dermatologista, o dermatologista vai dar uma pomada. Aí faz o que? Ele vai, passa, e aquilo vai fazer o que? Vai reforçar apenas a camada, digamos, ali na pele, daquele ponto onde manifestou, que é o ponto mais sensível, né? Que era manifestar aquele tipo de coisa, né? Ela vai e tira a sensibilidade daquilo, ela reforça, né? É que nem você tem a parede, aí cai um pedaço ali, você vai lá e passa cimento de novo, né? Tá belezinha, né? Mas por que caiu? Porque tem umidade ali dentro. Então toda a parede está suscetível a cair, né? Então assim, manifestou algo ali, aí a pessoa vai e passa lá o creme, passa não sei o que, só ali fora, né? Na superfície, porque a realidade é baseada em superfície, então ela acha que o problema está ali, né? E o que explica esse doutor aí, o Jaime Burney? Que nós temos, né, digamos assim, tanto toxinas no nosso corpo, né, de coisas que a gente ingere, né, a nossa alimentação a qual fomos habituados, e nós temos também micro-organismos, né, bactérias, um monte de coisinhas, né, de serzinhos que vivem dentro do nosso corpo, colônias, né, e quando se manifesta algo, mancha, né, muitas vezes essas colônias que vêm para a superfície, então eles vêm, tal, aparece ali, aí tem ali as manchinhas, né, tem ali as anomalias, então é tudo de um processo que acontece no interior, né, digamos, camadas interior, né, e vem para a superfície. Então aí a dica que ele dá, que é ótima, que você pega a argila, né, e deixa ali, né, por uma noite, às vezes faz tratamento de várias noites, né, de botar a argila, aí você deixa ali, e o que acontece? Você meio que assim, você corta a superfície, você acrescenta mais uma camada, né, como se fosse mais uma camada de pele. Então aquela bactéria, ela vem, chegou ali, ela quer ir, para que ela quer ir para a superfície? Que ele fala, para respirar, né, para tomar sol, coisa do tipo, né? Ela quer ir para a superfície, como assim, nós, né, o peixe vai para a superfície respirar. Então a bactéria, ela vai, ela passa e chegou na argila, ela vê como se fosse a continuação do corpo, então ela passa para a argila, né? Então, uma forma perfeita, assim, você bloquear, quando você passa o filtro, quando você passa qualquer coisa pomada, você bloqueia. Então ela pega, chegou ali, ela fala, opa, ali não dá. Tem substâncias que ela não, né, não tá de acordo, né? A camada ali está muito forte, né? Fortaleceram ali, ó, o concreto, né? O reboco, né? Mas a estrutura está toda danificada, então ela volta, né? E fica procurando outros espaços, né? Então por isso que a doença, quando as pessoas vão curar, elas curam um ponto, né? Pela medicina comum, né? Alopática, curam um ponto, aí surge outro, né? Então assim, as pessoas nunca estão saudáveis de verdade, né? E se seu corpo, se você for pensar assim como um todo, se seu corpo não manifesta uma saúde legal, né? Porque seu mental e emocional vai estar legal também? Não vai estar, porque tudo funciona em sincronia, né? Então quanto mais saudável for um corpo, né, mais equilibrado vai ser o emocional e mais equilibrado vai ser o mental, né? Não é via de regra isso, né? Não, sem generalizar, mas se você tem uma estrutura legal, né, você vai ter, né, um desenvolvimento, ou seja, o corpo físico é a nossa plataforma, né, de trabalho. Então o mental vai estar trabalhando em cima daquilo. E no mental, acho que a gente está muito, digamos, muito novinhos, né? Nós estamos ainda engatinhando no mental, que é onde se percebe nessa questão da superfície, que a gente só está manifestando a superfície. A gente precisa ir mais ao interior, então por isso que se fala, silencia, fica no agora, medita, para explorar mais, né, para aumentar a percepção dessas camadas interiores, né, que é onde nasce o pensamento. E quando nasceu o pensamento, quando você tocar o pensamento, você não precisa já ficar ecoando ele. Então assim, insista no silêncio. Então quanto mais você puder insistir no silêncio, melhor, né, porque é aquela coisa, né, de falar que o mental é como uma criança. Porque você está aqui, você fala, eu vou me concentrar em algo, eu vou me concentrar em ficar no agora. Só que aí você passou alguns segundos, você já se distrai, né, e já está pensando em outra coisa,
né, já está viajando, digamos. Né, a gente não consegue ter aquela concentração. Né, então aquela criancinha que a mãe segura pela mão e tem que andar segurando, né, porque se soltar ela vai para outro espaço e corre, foge. Né, o nosso mental faz isso. Então quando a gente tenta se concentrar, quando a gente vai meditar, é que nem pegar o mental e segurar pela mão e vai ficar aqui. Né? Então eu posso me concentrar numa música, né? Eu posso contar. Então você tem as pessoas que oravam, digamos os católicos, eles usam um terço, né? Aquela que fica com as contas, né? Então eles oram, vamos supor, eu suponho, né? Eu acho que é assim que eles fazem. Vou orar tantas Ave Marias. Então eles vão orando e cada que ora eles passam um pontinho, né? Aquele tipo tercinho que é um monte de bolinha. Aí tem a cruz. Aí quando chega, acho que na cruz, eu acho que termina. Então eles começam aqui, vai passando, vai orando, aí chegou lá, terminou. Então assim, é pegar o mental pela mão, né? Você se concentrou em algo, né? Para contar certinho, para não se distrair. Então você se determinou, né? Fazer um percurso, então você vai, né? Então vai orando. Então, o que a pessoa faz? Antes dela ficar pensando um monte de coisa, ela tá concentrada em uma só, né? Então a mente, ela faz isso aqui, ó. Ela fica vendo um monte de coisa. Então você pega, une, fala, não, concentra num ponto só, né, porque é mais fácil, né, você exclui um monte de distração, né, então muitas pessoas conseguem ter experiências apenas, né, fazendo aquilo, né, muitas pessoas tiveram, né, embora assim, é uma técnica, né, da oração, então não é a oração em si, é uma técnica de silenciar a mente, embora você não silencia, então é como você, quando você vai meditar, se você coloca uma música, é uma música ali, digamos, no New Age, né? Aquelas músicas que só são instrumentais, né? De que acalma, né? Então é uma forma para a mente não ficar fugindo. Então você coloca a música, né? E aquilo já vai evitar que a mente fuja, né? A contagem, por exemplo, quando a gente vai meditar, também é a contagem da respiração, né? Foco na respiração. Então você se concentrou em algo para a mente não fugir, né? Pegou ela pela mão, né? Só que se você, digamos, relaxar demais, não diria relaxar demais, né? É como se fosse aquele período do sono, porque a gente está concentrado em algo, né? Vamos supor que você está ali concentrado em algo, você está segurando algo, só que você está com sono, então você está ali segurando. Na hora que você dorme, o que acontece? Você afrouxa e solta, né? Com a mente acontece um processo semelhante. Você está se concentrado em algo, né? Então vem aquele momento que você começa a afrouxar. Né? E na hora que afrouxou, a criança faz o quê? Sai, foge, né? Então você vai ver muitas vezes que no caso da contagem da respiração, né? Você está meditando, aí você tenta contar, digamos, até 100, né? Que é uma técnica. Então muitas vezes você vê que você não consegue chegar no 10, né? E quando você percebe, vamos supor, a contagem é assim, né? Eu estou aqui respirando em estado de relaxamento, então eu conto 1 mentalmente, né? 2, vou contando mentalmente a respiração, né? Então você vai perceber que às vezes você mal consegue chegar no 10, você já está pensando em outras coisas e já esqueceu da contagem, né? Porque houve aquele relaxamento, né? Que não é negativo, é bom, né? Principalmente para a gente dormir, porque a mente já está, né, querendo sumir, né? Mas tem que tomar cuidado para onde a mente está indo, né? Na hora que você vê que a mente foi para algum lugar, que fugiu, você se deu conta, falou, opa, perdi a contagem, né? Você viu onde você estava e você volta, né? Aí continua, que é um bom exercício, né, digamos, de concentração. Mas são formas de você tirar todo aquele barulho externo e focar numa coisa só, né? Por exemplo, aqui fisicamente eu estou de olhos abertos, então eu vejo várias imagens, né? Eu vejo um monte de coisas e eu tenho a possibilidade de fechar os olhos e aquilo tudo, digamos, de certa forma, não desaparece, né? Mas deixa de fazer, digamos, ruído. Embora como nós já nos habituamos, essas coisas não fazem esse ruído todo, né? Eu não fico pensando em cada coisa que eu estou vendo, né? A mente, sim, ela já faz isso. Ela fica ecoando. Então tem que ter aquela técnica, vamos supor, tipo, de fechar os olhos e parar aquele barulho da mente. Não tem, né? Então, digamos, nós vamos desenvolvendo isso, né? Treinamento, que é a meditação, que é o silêncio, né? Uma coisa que eu faço, por exemplo, quando eu preciso, digamos, fazer alguma coisa, comprar algo, né? Aí a gente tem a preocupação de esquecer, né? Então eu estou usando uma anotação. Eu preciso comprar tal coisa, tal. Então eu vou lá, anoto tudinho, que eu comprar. Não que eu vou sair para comprar, mas vamos supor, tem ali um aparelho, né? Uma agenda. Você anota, anotou, pronto, não tem mais preocupação. Então eu não preciso ficar com aquilo na mente.
né? Falar, oh, preciso comprar isso, eu vou esquecer, não tá lá, né? Então assim, ajuda a você não ter a necessidade ou medo de esquecer, né? Então vou só voltar um pouquinho no detalhe que eu falei da parafernália eletrônica, né? E para um lado mais, digamos, para o leigo, né? Conspiração, mas para mim eu acho que isso é bastante real, né? São armas psicotrônicas que vêm atrapalhar nesse funcionamento da mente, né? Nesse funcionamento mental, né? O que faz com que eu fique ecoando tudo que eu penso. Então penso em algo e ficarei né? Pensando 1000 vezes na mesma coisa. Principalmente se for preocupação, né? Se a pessoa está preocupada com algo, aquilo fica ecoando, né? Então isso eu diria que é o que atrapalha as pessoas perceberem essas camadas interiores da mente, de ampliarem essa conexão. Por exemplo, se as pessoas estão preocupadas com algo, elas estão preocupadas, digamos, com uma pessoa, né? Se essa pessoa está bem, né? Então, como a realidade dela é baseada em superfície, ela só tem em mente a última coisa, né, que foi feita, ou a última comunicação, né? E isso atrapalhada pela realidade do que ela vê aqui na Matrix, né? Uma pessoa que viaja, por exemplo, né, ela tem medo que essa pessoa sofra um acidente, né? É o pensamento mais caro. Vai voar de avião, tem medo que o avião caia, né? Que é o mesmo sendo o objeto mais seguro, o meio de transporte mais seguro, né, ela tem medo que caia. E bom, né? Isso por si é como se já fosse aparelhos, né? Dessas frequências que esses aparelhos emanam, que atrapalham no funcionamento da mente, né? E faz a mente ficar ecoando o que tem de negativo. Agora, se consegue silenciar aquela camada, né? Que essa camada seria a camada falsa, seria o cenário de teatro, seria o holograma, né? Que é apenas a primeira película ali, do resto não tem nada. Então esse seria esses pensamentos manipulados artificialmente. Não é que é manipulado, aqui eles pegam o que você, digamos, às vezes está vibrando e trabalha em cima daquilo e faz aquilo, né, engrossar apenas aquela camada da superfície, né? Então você vê o interior, vê que o interior não é nada disso. Que nem um monstro, por exemplo, o monstro, a Matrix é tipo um monstro coberto de lama. Então imagina aquele monstro do pântano, né, que sai do pântano assim, de lama, assim, uns galhos horríveis. Aí você pega e joga água nele, né, lava e vê que era um ser, digamos, belo, maravilhoso que estava ali. Aquilo tudo era lama, era galhos que ele tinha recolhido. Era um ser normal como todo mundo, né? E então a Matrix, ela reforça essas camadas internas do que é feio, do que é, né, do que é ruim, do que é mal, e faz isso no mental, né? Então assim, por isso que a gente já não culpa as pessoas pelo que fazem, a gente já não culpa indivíduos, já não julga, né? Porque o mar que elas estão nadando, né? O lodo ali é artificial e é pesado, né? Criado artificialmente. Então assim, tem muitas coisas que a gente pode levar em consideração, né? Só quando você pensa na superfície, né? E ampliar a nossa realidade, que não seja apenas uma realidade baseada em superfície, né? Bom, então é isso sobre esse vídeo, né? Eu diria que é mais uma conversa, né, que eu não consegui focar apenas no tema, não sei, né? Talvez vocês conseguirem entender bem, né, com profundidade, né, como isso pode ser levado para a saúde de vocês, né, que é no caso, vamos supor, da pele, e não da pele, mas do que se manifesta, né? Eu estou me sentindo bem, mas que já vem de um processo exterior, né? E sempre o que acontece no meu interior é o que eu penso, é o que eu sinto. E como esse corpo é um corpo físico, é o que eu estou ingerindo, né? É do que eu estou me alimentando. Então, às vezes, o corpo ele já tem uma fragilidade para algo, para manifestar certo tipo de doença, e eu ainda me alimento de forma que prejudica ainda mais, né, aquela situação. Então, assim, muitos detalhes que a gente pode acrescentar isso, né? O pensamento da mente, o funcionamento da mente, que é o mais importante, né, que é essa forma que a gente vem operando, né, desde sempre, achamos que é a mente, né? A criança, a princípio, ela acha que é o corpo, né? Acho que não só a criança, muitos adultos acham que são isso aqui, né? A gente começa a usar muito a mente, acha que é a mente, né? Acha que é os pensamentos, então a gente se identifica, né,
com o que está sendo expressado. E não, eu sou apenas um ponto, né, onde tudo isso se manifesta. Então quando você vai para as camadas interiores, eu diria que você não se encontra. Você encontra a forma que o todo se expressa, né? Mas você continua sendo você, né? Você continua sendo essa coisa inexplicável, né? Essa coisa que existe sem existir, né? Isso ainda, digamos, acho que está muitas camadas interiores. Eu acho que isso aqui é fantástico, né? Mas é interessante, primeiro a gente descobre o que não somos, né? O que é do meio, né? E esse processo na Matrix ele é importante porque a gente descobre o que nos foi colocado artificialmente, né? Por exemplo, muitas pessoas que têm EQMs, que são experiências de quase morte, quando elas saem, né, uma das coisas que ela relata, elas não sentem dor. Então a dor é uma coisa do corpo, não é dela, não pertence a ela. Não tem preocupações, medos, fobias, que também era do corpo, né? Então nós ficamos aqui, muitas pessoas passando a vida toda, né, vivendo com traumas, com fobias, com coisas que não são delas, né, com coisas pertencentes à matéria, com a superfície, né, com o mofo na parede, né? Então que esse saber acelere esse processo de limpeza, digamos, de apagar o que não é nosso, de parar de identificar com o que não é nosso, né, para que você perceba cada vez mais o que você é no seu interior, né? E a partir desse momento você começa a manifestar algo diferente, né? Sabendo também que você está se tornando o ponto mais sensível para algo, digamos, novo se manifestar, né? E o que é o novo que se manifesta agora? É o que vem de camadas mais sutis, né, de mais energia, com potencial vibratório mais elevado, né? Então nós temos que, digamos, sutilizamos no nosso corpo, né, para manifestação dessa energia, né? Então aí essa energia se manifesta de várias formas, né, como sabedoria, como beleza, né, para renovar, dar uma renovada nesse sistema, e não focar, né, nas aparências, no que é negativo, né, que muitas coisas nessa época de negativo se manifestam, mas são coisas que já estavam aí. Mas o processo interior negativo ele é muito menor, né? Ele é insignificante frente ao positivo que está aí, né? Porque o que acontece aqui é apenas uma manchinha, né? O universo está aí, que o que é de positivo ele vem e é muitas vezes maior do que o aparente negativo que está aqui, né? E que nós focamos então no positivo, porque é assim que o universo ele se manifesta, ele é que funciona, né? Se você está aqui, você está focando no que é negativo, está preocupado com as coisas que estão acontecendo, está vendo o caos, você, como o exemplo do copo d'água, você é o copo d'água e você está colocando sua atenção lá, você está colocando aquele tipo de água dentro do seu copo, né? Então vamos supor que o mal é o mal negativo que acontece, o que a gente desaprova, digamos, é negativo, seria então água escura. Então ele está colocando água escura. Se você está focando já no novo, no positivo, se você está vendo essas transformações, está vendo com positivismo, né? Se você consegue enxergar não é enxergar, né? Você consegue perceber. Algumas pessoas enxergam, né? Os sensitivos, todos esses seres que trabalham. Mas se você consegue perceber essa influência externa, né, que vem de camadas, digamos, superiores, então você está colocando a água limpa no seu copo, né? Então mesmo que eu fosse focar no que é negativo para tentar corrigir, para tentar, né, melhorar, eu estou com foco no negativo, né? Eu quero melhorar a política, eu vou entrar para a política. Não, é um meio que não vai mais, né? Então assim, estou colocando as minhas energias ali e estou agindo com aquilo, então estou absorvendo a energia daquilo. Então tem que, ou seja, de uma certa forma, tirar o foco dessa realidade. Aqui é tudo Matrix, né? Aquela coisa de ser passageiro, de ser efêmero. Então eu tiro o foco dessa realidade, eu tiro o foco do que é produzido por essa realidade, né? Que nem a Matrix, ela tem a mídia, o pão e circo. Então toda a mídia é para você manter o foco nessa realidade e continuar enchendo o seu copo com a água deles, né? Aí você vai colocar o foco em outra realidade que é aparentemente não visível, mas já está aí, sempre esteve, faz parte de você, né? Você faz parte dela antes mesmo de fazer parte dessa realidade da Matrix,
né? Então nós focamos nessa outra realidade e enchemos o nosso copo com essa outra água e consequentemente começamos a inundar a Matrix, né? Sobrepor essa realidade da Matrix, né? Que essa aqui é uma realidade que tende ao desaparecimento, né? Que tende, digamos, a ser nada, né? Tende ao nada. Então quando você se agarra nessa realidade, você está se agarrando a algo que está condenado ao desaparecimento, né? Então, não sei se é algo simples da pessoa estar assimilando, né? É difícil porque as pessoas que nascem aqui, elas estão habituadas apenas a esse tipo de realidade, né? Então, por isso que a gente tem que ir ao nosso interior, porque ao nosso interior, né, tem tudo isso, digamos, que eu estou tentando transmitir aqui, né? Que são outras realidades, são realidades que está tentando, né, suplantar essa realidade aqui. Bom, um vídeo de 40 minutos, eu imaginava fazer algo, sempre imagino, né, tá fazendo algo mais curtinho, publicando, né, sem editar. Então eu tô procurando fazer isso, que antes eu revia todo o vídeo, então eu gravava ali 1 hora, meia hora e ficava revendo, né. Eu não preciso estar revendo se eu mesmo tô né, exteriorizando esse material. Então assim, uma certa forma de diminuir o meu trabalho, mas colocar algo mais, digamos, bruto para vocês, né, para que vocês possam ver cada parte, analisar, né, pegar o que é legal, o que não é, que não me serve, então exclui, né, porque as pessoas também aprendam a garimpar, né, porque eu acho que assim, se eu começar a editar, eu editava os primeiros vídeos e fica um tanto artificial, né, e eu não estava gostando muito, né, não gosto, quando eu vou assistir um vídeo e vejo aquele monte de corte, né, a pessoa corte o tempo todo, né. Se for para mim ficar cortando, eu escrevo um livro, né? Então que eu pego a ideia, eu coloco ali, depois eu vou organizando, né? Agora assim eu acho que fica algo mais natural, né? Embora não seja, digamos, ao vivo, porque ao vivo a gente tem um monte de preocupação, né? Assim eu me sinto gravando em off, eu me sinto até mais à vontade. Então fica um material eu acho que fica um material mais legal, né? Porque assim, tá mais o que tá vindo, né? Tá sendo colocado, né? E vocês veem na íntegra. Eu acho que é uma interação, digamos, mais orgânica, né? Porque quando eu começo a cortar, começo a editar, aí fica muito artificial. Então eu procurando fazer isso, né, nos meus últimos vídeos, editar o mínimo possível, né? Às vezes baixo de assistir, né, de ver, aí eu vejo que eu falei algo muito baixo, eu vejo que faltou uma explicação melhor, então eu vou lá e escrevo, né? Mas eu estou diminuindo isso daí, né? Aí fica mais, digamos, como uma conversa, fica algo mais como natural, né? Aí não fica aquela coisa, digamos, artificial de Matrix, de tipo de telejornal, né? As pessoas vão lá engraçadinha, fica lá retinho, né? E tal, aquela importância da comunicação corporal, né? Aquilo é muito artificial, né? Aparece a nossa humanidade, né? Então, estou gostando mais de fazer dessa forma, né? É mais simples, é mais fácil, a gente vem e se expõe, né? E fica como se fosse uma comunicação, digamos, eu até falei já, mas é algo, né, que você tem que somar o todo, né? Porque sem editar, por exemplo, se eu edito, eu posso cortar as partes que eu não gostei, eu posso falar, digamos, não, essa parte eu falei besteira, não, essa parte não cola com o vídeo, né, não é legal. Então eu pegava e, digamos, tirava todas essas partes, né? Não, eu deixo tudo sem editar, fica tudo e fica para a pessoa ver o que é melhor, né? Então isso é a intenção. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu deixo aqui o e-mail para quem tiver perguntas, dúvidas, então pode estar mandando ali o e-mail, né? Agradeço as perguntas que as pessoas mandam e com o tempo eu vou e trabalho em cima daquelas questões. Muito obrigado, até o próximo vídeo, né? E até mais.